A gente tá tão depois dos 15, né? O título desse episódio é Meu Plano é Poder Mudar de Planos. E esse é um movimento que eu comecei na minha vida há uns 4 anos. Acho que impulsionado também pelo período de isolamento, por essa sensação de o mundo tá acabando, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu comecei a tomar as minhas decisões me baseando nas minhas próprias experiências. E isso muda tudo. Muda tudo porque, diferente de quando você tem 21, 22, até os 25 anos, que você está vivendo e fazendo muitas coisas pela primeira vez de forma independente, quando você está mais perto dos 30, você está fazendo pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. E aí se você prestar atenção nos acontecimentos da sua própria vida e das pessoas que você convive, das pessoas que você confia, você amadureceu um pouco desde a última decisão e você consegue encerrar ciclos, você consegue se priorizar, você consegue perceber mais as suas tendências. Bruna, acho que eu tô um pouco confusa, não consegui acompanhar. Você já tomou seu café? Isso é importante para conseguir me acompanhar aqui. O que seriam planos que te permitem mudar de planos? São aqueles planos que não te amarram num lugar, que não te tornam refém de uma decisão que você tomou lá atrás. Eu vou dar um exemplo que é meio besta, mas que talvez facilite a compreensão. Ano novo. Você já planejou seu ano novo? Vamos supor que ainda não, e que você tem alguns grupos de amigos que estão planejando coisas diferentes, e você tá ali no meio sem ter certeza do que você vai querer lá no fim do ano. Você não sabe ainda o que vai acontecer até lá. Seus amigos querem uma coisa, sua família quer outra, seu namorado ou namorada quer outra. Você consegue mutar todo mundo e entender o que você quer? E a partir do que você quer, vamos supor, eu quero fazer um retiro para o meio do mato. Eu quero estar num país que eu nunca fui. Eu quero estar na festa mais badalada da minha cidade, não importa com quem, não importa. Eu quero estar lá com um vestido brilhoso muito bonito. Você consegue mutar todo mundo e só entender o que você quer? Sabe quando eu fiz isso? Quando eu conheci meu namorado e lá no 3º, 4º date, ele virou pra mim e falou, quero ter 4 filhos. Cara, eu tava totalmente apaixonada por ele, assim, pneu arreadinho. Ainda assim, eu liguei pra minha ginecologista no dia seguinte e falei pra ela, eu quero colocar o DIU. Por quê? Eu sabia que eu ia me apaixonar mais e mais e que a Bruna apaixonada, ela não sabe o que é melhor para a Bruna de forma geral. E eu não sabia se eu estava pronta para ter filho naquele momento com uma pessoa que eu ainda estava conhecendo, me envolvendo. A decisão de colocar o DIU foi uma decisão... Sabe quando uma voz da sua cabeça fala e você sabe que precisa ouvir? Eu não sei explicar. Me veio o ímpeto de ligar, mandar mensagem, na verdade, depois ligar para marcar a consulta e simplesmente 3 dias depois eu estava lá em Atibaia colocando o DIU de cobre e prata dentro de mim. O DIU de cobre e prata dura 5 anos e eu pensei, 5 anos é o suficiente para eu saber se esse é o cara que eu quero ter filho, se esse cara vai fazer sentido para minha vida, não só agora, que era um período de pós-pandemia, as coisas estavam muito confusas para todo mundo, a flexibilização estava começando a acontecer. Então, por exemplo, eu conheci passeando com as minhas cachorrinhas, e aí nós tomamos a vacina 1 semana depois, e assim começou o nosso romance. Mas ainda assim, eu sabia que eu estava um pouco contaminada por uma carência, né, de um período muito sozinha, e eu não queria colocar uma criança no mundo ou assumir essa responsabilidade de ser mãe. Eu não sou adolescente mais, né, gente? Na época eu já tinha 27, 28 anos. Mas ainda assim, por mais que eu fosse madura o suficiente para criar uma criança, eu sentia que eu precisava viver coisas antes, tanto sozinha quanto com aquela pessoa, para ter certeza que ela seria a minha pessoa. Então, por exemplo, essa foi uma decisão, esse foi um plano que eu fiz, que fez com que hoje, com já anos de relacionamento, com mais maturidade ainda e com mais clareza, eu conseguisse perceber o
que eu realmente quero, que é, daqui a algum tempo, tirar o DIU, viajar, engravidar e morar junto, construir uma casa junto. São planos que eu fiz me baseando nas minhas experiências com essa pessoa, nas minhas experiências também sem essa pessoa. Entendeu o que eu quero dizer com planos que te permitem fazer mais planos lá na frente? Por sorte, né, eu tenho uma comunicação muito clara com meu namorado, inclusive ele foi o primeiro a escutar o último episódio. Eu fiquei com vergonha, mas foi bom, porque ele começou a divulgar para todos os nossos amigos, aí eu quis matar ele. Mas eu falei para ele, olha, eu gosto de criança, eu quero muito ser mãe, mas daqui a pouco ainda não. E no final, a gente sabe que a mulher sempre precisa se dedicar mais, principalmente no período de gestação e nos primeiros anos da criança. E ele respeitou isso 100%. Foi algo que, por mais que a gente brinque, tipo, o baby dos 15, o baby Vieira vem aí, ele sabe qual foi a minha decisão e ele tá de acordo e a gente segue fazendo planos juntos. Durante a semana, eu tive vários insights, assim, de coisas que eu queria conversar com vocês. E aí eu fui e anotei no meu celular pensando, bom, eu quero desenvolver mais esse assunto em áudio, com as minhas amigas e amigos. E aí, é isso que faremos agora. Temos 10 assuntos para conversar. Vocês estão preparados? Primeiro assunto. Eu sei muito pouco sobre a vida das pessoas que eu não me importo. E isso me faz ter mais tempo para focar no que eu quero. Cara, eu sou a maior inimiga da fofoca. E não que eu não goste de fofoca. Eu gosto. Mas raramente uma fofoca me engaja de verdade. Infelizmente, pra muitos isso é nossa chata do caralho, talvez eu seja. Mas sabe o que acontece? Tem tantos assuntos e tantas questões que eu vejo as pessoas se importando pra caramba. E eu falo, mas bicha, por que tu tá tão envolvida nesse assunto que nem te diz respeito? E eu entendo que alguns assuntos a gente meio que pega pra ser nosso assunto de estimação, porque eles esbarram em outras questões nossas, talvez questões que a gente ainda nem tenha coragem de colocar o dedo na ferida, de falar publicamente, de processar de certa forma. Então a gente usa o outro como veículo para isso, sabe? Então, fulano traiu ciclana, tu já foi traída, tu tem textão que tu teve vontade de mandar pro cara, mas nunca mandou, pra menina, mas nunca mandou, e aí tu vai usar a fofoca de algum famoso dos grupinhos aí das tretas pra falar o que tu tava sentindo há muito tempo, só que sem se expor. Então eu sinto que a fofoca engaja porque muitas vezes ela é veículo para você lidar com uma questão sua. Ai, Bruna, tu tá me dizendo que tu já lidou com todas as questões. Não, claro que não. Eu tô aqui, inclusive, me expondo fazendo isso. Mas eu sinto que eu não gosto muito de usar a fofoca como veículo para fazer isso. Por quê? Primeiro, né, eu sou uma pessoa pública já há alguns anos, desde a minha adolescência, e eu acho péssimo ficar apontando o dedo para as outras pessoas, porque eu tenho total noção que eu também erro, que eu também sou vulnerável em vários assuntos, em várias questões, e que eu não sei de tudo, e que a minha opinião é completamente relevante na maior parte do tempo. Então tem certos assuntos que eu acho que não vai agregar em nada eu ir lá e falar o que eu acho, eu ir lá e falar o que eu sinto. Às vezes eu sinto que eu quero falar, geralmente é na TPM, mas na maior parte do tempo eu escuto a fofoca e eu esqueço. Pode ter um pouco a ver também, porque eu valorizo e priorizo muito a lealdade. E aí, não faz sentido eu valorizar isso nas outras pessoas se eu não sou uma pessoa que você pode confiar. Que nos leva para o assunto 2. Você fala de grana com seu parceiro ou parceira? Quando eu falei sobre isso no Story há algum tempo, eu fiquei surpresa, porque muitas pessoas relataram que têm dificuldade para falar sobre dinheiro com a pessoa que ela escolheu compartilhar a vida. E aí eu falei, bicha, tu sabe que dinheiro é a coisa que mais influencia na sua saúde mental, na sua rotina, na forma que você gasta o seu tempo. Então, ao não falar sobre isso com o seu parceiro, tu tá deixando uma lacuna, um espaço gigantesco na relação, que por mais que agora pareça irrelevante, quando vocês começarem a dividir as contas, se vocês decidirem ter filhos, se vocês quiserem fazer
planos juntos, sabe? De viajar, de investir. Se vocês têm visões diferentes da forma que cada um busca, investe, gasta dinheiro, há uma distância gigante, assim, vocês vão crescer para caminhos diferentes. O famoso grow apart. Eu acho que a gente já conversou sobre isso em outros episódios, que é um termo em inglês que é como se você crescesse para um sentido diferente da pessoa que você tá junto. E quando eu falo sobre dinheiro e ser mulher, isso se torna ainda mais importante, porque vocês sabem que historicamente nós mulheres temos essa coisa de depender do homem. Esses dias eu vi no Twitter um post de uma moça que queria comprar um imóvel e o cara da imobiliária não queria conversar com ela sobre a negociação. Ele ficava, quero falar com seu marido. E ela, não, mas por mais que eu seja casada, eu tenho um marido, eu é que tô comprando, tipo, eu é que tô resolvendo isso. Não, mas eu só falo com o marido. Pensa, o ano é 2024, tem alguém que trabalha numa imobiliária, um corretor, que só fala com outro homem. Isso aí no interiorzão do Brasil, eu acho. Mas pensa como ainda é recente essa emancipação feminina de ter o próprio dinheiro, de ter o próprio sonho, de viver e conquistar coisas antes de ser mãe, antes de ser esposa. E essa é uma diferença geracional que eu sinto conversando com a minha mãe, até conversando com a Inha. Vocês lembram que eu gravei um vídeo com ela muito legal, em que ela fala um pouco sobre como ela saiu da roça. Inha, pra quem não sabe, é minha tia-avó. É minha avó de consideração, mas ela saiu da roça com 40 anos e foi trabalhar numa época lá no interior de Minas, né? E ela nunca casou. E ela fala, eu não casei porque eu nunca quis homem mandando em mim. Eu sempre quis ter o meu dinheiro e viver as minhas coisas. E eu penso como, né, pra época dela, ela foi uma mulher à frente de seu tempo. E como, por mais que hoje em dia a gente pense, tá, sempre foi eu. Se você tem 20 e poucos, você já cresceu provavelmente sabendo que você poderia coisas antes de se casar. Mas não é algo óbvio e isso ainda está muito dentro da forma que as pessoas se enxergam e se projetam dentro das relações. Então, eu acho importantíssimo grana ser um dos primeiros assuntos quando você está entrando num relacionamento de cabeça ou fazendo aquele relacionamento ter um espaço maior na sua vida, ser um relacionamento sério, que você começa a querer fazer planos com a pessoa. Eu já falei que eu sou totalmente a favor de perguntar e saber e puxar o máximo de informação da outra pessoa nesse período inicial do relacionamento, que você tá conhecendo a pessoa, você tá apaixonado, mas você quer saber mais sobre a pessoa e a pessoa também tá nesse lugar de, tipo, querer falar como ela é, o que ela sente, o que ela gosta. E o dinheiro é algo que a gente gosta, que é importante pra gente realizar os nossos sonhos. Dinheiro não traz felicidade, mas ele te traz tempo. Tempo pra descobrir o que te faz feliz. E é aí que as pessoas, às vezes, se esquecem de alinhar dentro da relação. É nesse momento que talvez o que faz você feliz, o seu parceiro, seja diferente do que te faz feliz. Mas é importante você ter o direito e ter a independência financeira para poder ir atrás do que te faz feliz, que pode mudar ao longo dos anos. Eu nem acho que as duas pessoas precisam ter condições financeiras parecidas. Muita gente pensa isso, mas eu acho que, se bem conversado, se bem alinhado, isso não é um motivo para uma relação não dar certo. Mas eu sinto que as duas pessoas precisam ter valores de forma geral parecidos. Entende? É muito dinheiro. O que é pouco dinheiro? Isso é tão relativo. Se você já teve a oportunidade de conviver com pessoas que vivem ou conquistaram realidades completamente diferentes da sua, que você cresceu ou que você vive hoje, tu sabe que às vezes a pessoa quer mais, mesmo já tendo muito, e o querer dela não vem nem em, esse dinheiro vai mudar a minha vida. É porque fazer aquilo é a única coisa que realmente faz aquela pessoa feliz. E tudo bem, tem pessoas que são assim e vão morrer assim,
talvez você também seja assim, e tudo bem, eu te respeito. Por outro lado, também existem pessoas que, sei lá, pararam, tipo, profissionalmente falando, em questões financeiras, tipo, eu ganho pouco, eu tenho esse trabalho que não exige muito de mim, e eu tô feliz assim, porque eu quero ficar o final de semana inteiro fazendo o que eu gosto, sei lá, saindo pra beber, tranquilo aqui na minha cidade, no interior. Eu não tenho a pretensão de mudar isso, eu tô confortável onde eu tô. E tudo bem, a pessoa também, não é que ela tá errada, não é que ela vai ser infeliz e que ali na frente ela vai se arrepender. Talvez não, talvez ela seja muito mais feliz que a outra pessoa que é muito rica e está conquistando muita coisa. Porque a felicidade é relativa. Aí eu te pergunto, onde tu tá entre esses dois extremos, assim? Qual é a pessoa que você quer estar junto? O que é mais alinhado? Óbvio que eu citei dois extremos aqui. As pessoas geralmente estão ali no meio, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Mas é importante que você se conheça e você conheça a pessoa que você está se relacionando para poder fazer planos juntos, planos concretos, do tipo, ano que vem a gente vai viajar, bora, vamos juntar dinheiro para isso, bora, ou olha, eu quero trabalhar muito no próximo ano, porque eu quero ser promovido, porque eu quero ganhar um pouco mais, porque eu quero dar entrada no apartamento. Tu tá comigo nessa? Você vai ter a paciência, você vai ser uma boa parceira, porque não vai ser um ano simples, não vai ser um ano fácil, vou trabalhar o dobro que eu tô trabalhando agora. Tudo bem, entendeu? Então, é esse tipo de conversa, que são conversas de adulto, eu acho que essas são as conversas difíceis de se ter, mas são conversas importantes. Se tu tem discussão sobre assunto besta, começa a ter discussão sobre assunto importante, porque é isso que vai te libertar de relações que não são pra você, que vai esclarecer a forma que você tá gastando seu dinheiro, porque muitas vezes a gente se contamina. Tu tá convivendo com uma pessoa que pensa completamente diferente de você e que quer coisas completamente diferentes, e tu sabe que não é aquilo que vai te fazer feliz. Porque, para pra pensar, antes de conhecer a pessoa que você tá dividindo a vida, você teve uma vida, você teve várias histórias, várias vivências, uma infância, uma adolescência, se você conheceu a pessoa na adolescência, enfim, um período da sua vida em que a pessoa não estava ali. Então você tem as suas vontades, você tem as suas necessidades, isso antecede aquele encontro. E essas vontades, elas não podem ser caladas. E elas só não são caladas se você tiver grana o suficiente para ser independente do cenário. Assunto 3. Eu já vi mulher bonita namorar homem feio, mas quase nunca vejo homem bonito namorar mulher feia. Já começo falando que beleza é relativa. Eu vi um tweet com essa frase e eu fiquei, cara, é verdade. Aí eu falei essa frase pro meu namorado, ele me mandou mas homem é mais visual. Juro. Não sei, eu acho que ele tava tentando entender, se compreender, mas ele falou, concordou com a frase, que é muito mais comum você ver mulher bonita com homem feio do que homem bonito com mulher feia. Enfim, vamos falar sobre isso. Sinto que esse é meu local de fala, porque eu já namorei homem feio e já namorei homem bonito. E eu sinto que, pra mim, a beleza não é a coisa mais importante. Mas não é mesmo. Óbvio que atração é importante, você se sentir fisicamente atraída pela pessoa, isso importa. Mas, pra mim, essa atração vem junto com outras coisas, com admiração, com senso de humor, com inteligência. Acho um tesão um homem inteligente. Vocês já perceberam esse padrão? E aí, eu percebo que, muitas vezes, o que de fato faz eu querer estar junto com a pessoa, ou querer, sei lá, transar com ela, querer viajar com ela, querer estar junto dela, é todo o contexto, sabe? Tipo, as conversas que a gente tem, as piadas que eu rio, as coisas que eu aprendo, a rotina que a gente tem junto. Tu já teve a oportunidade de estar junto com uma pessoa que é muito bonita e ao mesmo tempo muito chata? Tipo, muito rasa, muito vazia, que você tenta engajar numa conversa, ou tu fala uma coisa e a pessoa não entende, ou você percebe que a pessoa é belíssima, mas ela é toda quebrada por dentro. E você não consegue nem acessar essas partes quebradas, porque a pessoa também não sabe fazer isso. E aí tu fica assistindo de fora essa beleza toda que você não consegue acessar. Porque assim, tu pode encostar, tu pode beijar, tu pode se esfregar, tu pode transar, mas você não consegue mergulhar dentro da pessoa, porque ela é apenas bonita.
E eu gosto de pessoas que eu posso mergulhar, entendeu? Então, pra mim, a beleza não é a coisa mais importante. E aí, isso me faz refletir como a nossa sociedade funciona. Porque para a maioria dos homens, a parte física, a parte que eles conseguem enxergar, já é o suficiente. O que vocês acham disso? Assunto 4. Tarde foi ontem, hoje ainda dá tempo. Eu vi essa frase e aí eu anotei, que eu falei, cara, isso é tão verdade. Quantas vezes eu já não adiei, deixei de fazer algo porque eu tinha dentro de mim a sensação de que o tempo daquilo passou. E eu percebo que isso é algo que eu tenho feito cada vez mais. Que quando eu era adolescente, eu tinha menos coisas a perder. Então, eu não tava nem aí. Eu já ia fazendo. E eu adorava começar coisas e só mostrar pro mundo o que eu tava sentindo, o meu jeito de fazer as coisas, o meu jeito de viver as coisas. E aí eu comparo com hoje, quando eu tento fazer algo, eu começo a colocar muitos defeitos ou eu começo a me comparar. Sabe quando você sente que você tem referência demais e às vezes ter referência demais te atrapalha porque você quer fazer melhor ou fazer de um jeito diferente e ainda assim você nem faz porque você quer tanta coisa ao mesmo tempo que inviabiliza aquela ideia, aquele projeto, aquele sonho, aquele objetivo, entende? Então, é importante a gente tentar virar essa chavinha, que é uma coisa que vai acontecendo de acordo com que a gente amadurece, cresce e vive coisas, que é, cara, eu não preciso ser bom em tudo, eu não vou ser bom em tudo, por mais que eu queira, eu não vou ser bom em tudo. Então, é muito melhor que essa ideia, esse projeto, esse sonho, eu tente fazer com que ele seja possível, do que eu fique esperando o momento certo. Porque o momento certo, ele não existe. Ele não existe. Às vezes, você percebe que foi o momento certo, mas não porque era o momento certo, mas porque você fez ele ser o momento certo. Então, seja qual for o seu objetivo, né? A gente já começou o episódio falando isso. Seja qual for o seu objetivo, ele não tá tão distante quanto você acha que tá. Eu acho que a nossa cabeça sempre complica ou faz com que as coisas pareçam mais complicadas do que elas realmente são. Se for uma questão de tempo, a melhor hora para você fazer o que você quer fazer é agora. É a única hora possível. Tá todo mundo se sentindo mais triste ou tá todo mundo se sentindo mais sozinho? Eu comecei a pensar isso depois de conversar com amigos de diferentes idades, mas todos cronicamente online, todos usuários de rede social, e perceber que a maioria das conversas vai por um caminho de melancolia, de tristeza, uma solidão. E solidão essa que, por mais que a gente esteja falando sobre ela juntos, é algo que sente cada um da sua casa, cada um do seu universo. E eu percebo que parte disso é que a gente está passando mais tempo sozinho e sozinho nas redes sociais, porque essa é uma diferença. Quando tu tá sozinho, mas tá conectado consigo mesmo, tipo, você tá ouvindo a sua cabeça, isso não é solidão, é solitude. Tu tá pensando, tu tá se priorizando, tu tá se conhecendo. Mais uma vez que você tá sozinho, olhando a vida das pessoas através da janela da internet, muitas vezes isso faz com que você se sinta mais sozinho, porque você tá vendo um recorte da vida das outras pessoas e porque tu tem sempre a sensação de que as pessoas estão vivendo mais, estão rindo mais, estão escrevendo mais, estão mudando mais, estão se apaixonando mais, sempre mais do que você. E eu sou uma pessoa extremamente caseira e eu uso bastante as redes sociais. Então eu falo isso com um pouco de culpa mesmo, sabe? Tentando entender até a forma que eu administro meu tempo. Porque muitas vezes eu falo, não, eu não tô com energia social, eu sou introvertida, eu não quero sair. Aí eu saio e eu me divirto e eu volto pra casa pensando, ainda bem que eu fui. E eu percebo que isso tá muito ligado com o tempo que eu uso as redes sociais. Porque, o humano é social. O ser humano foi feito para
querer estar junto, para querer saber o que as pessoas pensam, para querer se proteger junto com o outro. A gente tem isso de uma forma muito fácil, porque se você souber usar as redes sociais, tu sabe muito bem encontrar as pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Então, por exemplo, eu sou muito fã da Taylor Swift. Se eu entro, sei lá, se eu crio um perfil no Twitter com uma foto da Taylor e começo a comentar o álbum, começo a comentar nos tópicos e nas threads que as pessoas estão falando sobre ela, ou se eu vou pros grupos WhatsApp ou pro Instagram, enfim, tu encontra suas pessoas. Só que é um encontro que é quase um desencontro, porque você pode ter uma troca gigantesca. Eu já conheci, fiz muitos amigos online, inclusive boa parte da minha adolescência, meus grandes amigos foram amigos que eu conheci na internet, que mudaram a minha vida para sempre. Sou muito a favor de amizades online. A questão é que hoje a gente faz a manutenção das amizades da vida real de forma online. E essa manutenção, né, às vezes a gente nem faz. Eu sou péssima em fazer manutenção de amizade online. Tipo, mandar mensagem me perguntando como você tá, como foi sua semana, o que você fez de bom, o que aconteceu no trabalho. Eu gosto de perguntar pessoalmente. Só que eu não gosto de sair de casa. Entendeu? Então é complexo, é complicado, porque você se acostuma com isso. E é algo que vai aumentando com o passar dos anos. E você vai se distanciando de todas as pessoas com a sensação de que você não está se distanciando, porque você sabe da vida das pessoas, tu tem acesso às redes sociais delas, pessoas, até quem não é blogueiro, quem não é influenciador, compartilha muito da vida. Então eu tenho acesso à vida de muitas pessoas hoje, de amigos de infância, amigos que nem falavam comigo no colégio, mas que hoje eu sei lá, que teve filho, que foi promovido, que a mãe faleceu, que viajou para a Austrália. São informações do outro que a gente tem e que sobrecarregam a nossa parte social e que, ao mesmo tempo, não fazem a gente se sentir menos sozinho. Muito pelo contrário. Quanto mais informação a gente tem, né, como eu disse, mais a gente se compara com o outro e mais sozinho a gente se sente, porque parece que as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades são muito maiores do que as outras pessoas e que nós estamos enfrentando elas sozinhos, quando nós não estamos. Se você usa as redes sociais que as pessoas falam mais de questões difíceis, questões importantes, desabafam mais, tu sabe que tá todo mundo sentindo coisas ruins, todo mundo enfrentando coisas difíceis. Mas geralmente essas conversas difíceis que a gente de fato se conecta com o outro, a gente tem sentado conversando, seja jantando, num bar, bêbados depois de um rolê. Só que a gente quer sair cada vez menos. E eu sou uma dessas pessoas, tá? Então, muitas vezes eu olho para um convite, eu olho para um evento, eu olho para uma oportunidade de encontrar as pessoas que eu gosto e eu penso, se você for, vai ser bom. Você sabe disso. E aí entra depois num outro assunto que eu quero falar num próximo episódio, que é, às vezes o problema não são as pessoas, são os ambientes. É importante também você entender quais ambientes que você consegue efetivamente ter uma troca e quais são os ambientes que só te drenam, sabe? Ambientes que você não se sente bem, que você não gosta, que você não se diverte, que você está exposto a coisas que você não quer. Às vezes é importante tu chamar os amigos de rolê para tomar um café da manhã junto, para vocês conversarem e poderem também ter uma troca que não é uma troca só daquela forma que às vezes de forma geral não é positiva para você. Então, às vezes também um ambiente pode te afastar das pessoas que você gosta e que são importantes para você, porque o ambiente não é o ambiente que você quer estar agora nessa fase da sua vida. E aí é uma questão de alinhar, conversar e encontrar essas pessoas em outros lugares, não é mesmo? Assunto 6. Como a dorzinha da academia torna físico um desconforto interno que eu tenho. Cara, sempre vai ter um assunto aqui que esbarra na atividade física, porque vocês sabem que essa é uma parte, se tornou, né, uma parte muito importante da minha vida e da minha saúde física e mental. Então eu vou sempre tentar plantar uma sementinha aí na sua cabeça para você se inscrever, seja na aula de circo, na academia, numa corrida, numa caminhada com a sua mãe, enfim, para tu movimentar o seu corpo, entendeu? Pode ser inclusive enquanto você me escuta. Mas enfim, eu percebo que quando eu tô doloridinha da academia, eu sinto um conforto estranhamente familiar nessa dor. Sei que essa é uma dor
física, mas é uma dor física que me lembra como, em algum momento do passado, talvez no dia anterior ou 2 dias antes, eu me priorizei. E eu sinto muito orgulho disso, e eu sinto que isso me distancia de uma outra fase da vida em que eu não conseguia fazer isso. E isso me traz um conforto. Então, é como se eu conseguisse enxergar conforto no desconforto, entende? É claro que, tem dias que você treina e dói muito e você pensa, caraca, eu odeio muito fazer essa atividade física, tudo isso é normal, são fases, mas eu te prometo que depois de um tempo tentando, você consegue perceber essa troca do tipo, eu tô aqui no meu limite aqui fazendo essa série, tá doendo muito, mas eu sei que é uma dor física momentânea que vai passar, assim como vários outros momentos difíceis que eu vivi, situações difíceis que eu não escolhi estar e que passaram e que eu fui forte o suficiente para enfrentá-las. Então, a atividade física é um espaço que eu descobri formas de acessar a minha raiva, de me perdoar, de depois entender como eu gosto cada vez mais de quem eu sou. Quando eu falo como eu sou, não é só fisicamente, é como eu sou por inteiro, meu jeito de ser, meu jeito de falar, a forma que eu fui mudando com a passagem de tempo. Então, atividade física não precisa ser só para te fazer parte de um padrão ou para fazer você socializar. Porque às vezes por exemplo, para minha mãe, eu percebo como foi importante a academia e conhecer pessoas novas. Então, eu acho que o maior benefício não é simplesmente a parte física, porque ela precisa por questões de saúde. Ela precisa estar nesses ambientes por uma questão social, porque é muito gostoso você estar com pessoas diferentes, você conhecer pessoas novas. Então, é curioso como a atividade física para cada pessoa bate de um jeito diferente e é muito importante que você descubra o seu jeito, como a atividade física vai melhorar a sua vida, qual o caminho interno e mental que você precisa percorrer para fazer daquele hábito, daquele movimento de vida, desse tempo que você gasta no seu dia, algumas vezes na sua semana, sendo um tempo seu, para e por você. Qual é o seu padrão? Porque isso é algo, eu vejo de tempos em tempos a galera falando, porque agora tá na moda ser super magrinha, porque agora tá na moda ter muitas curvas, porque voltou, foi aquilo, foi isso. Por mais que a sua autoestima seja bem estabelecida, seus limites, você se ame, goste de quem você é impossível você não se deixar contaminar pelo que as pessoas estão gostando. Porque você quer ser gostado, você quer que as pessoas te achem bonito, você quer que as pessoas te admirem, isso é muito normal do ser humano. Porém, uma coisa que eu gosto de perceber é como eu precisei criar o meu padrão. Tipo, eu tenho um objetivo nos meus treinos, quando eu vejo as minhas fotos, quando eu me dedico, seja na alimentação, na atividade física, enfim. Ao invés de querer mudar o meu corpo para ele fazer parte de um padrão que muda de tempos em tempos. Estou aqui há quase 30 anos e posso dizer que quando eu tinha 15 anos um corpo era moda, quando eu tinha 20 anos outro corpo era moda, 25 outro e agora 30 outro. Só que eu tenho o meu biotipo, eu tenho a minha estrutura óssea, eu tenho as minhas tendências, tenho o jeito que o meu cérebro funciona, tem as coisas que eu gosto de comer, tem as atividades físicas que eu gosto de fazer. E isso tudo tem um impacto muito grande com o meu corpo. Não só o número da balança, mas a composição corporal dele, entendeu? E aí, eu percebi que eu precisava parar de tentar me encaixar em outros padrões, porque esses padrões mudariam o tempo todo e, de certa forma, eu estaria sempre frustrada. E eu comecei a criar o meu padrão. Porque eu tenho coisas no meu corpo que eu gosto muito. Assim como tem coisas no meu corpo que eu não gosto e que, inclusive, eu já mudei. Então, por exemplo, eu tinha mama tuberosa. Eu quis colocar o silicone. Coloquei a prótese, não me arrependo. Coloquei o mínimo que dava para colocar. Uma mudança que poucas pessoas notaram, mas que para mim foi muito importante. Quando eu falei sobre isso, fiz questão de deixar claro para as pessoas que é uma cirurgia que tem os seus riscos,
mas que teve um impacto positivo na minha vida. Eu parei de ficar olhando apenas para o que eu não gosto no meu corpo. Porque o que eu não gosto, em algumas fases, foi ótimo, tendência, todo mundo batendo palma e comentando, que bundão, olha essas curvas. E em outras fases, as pessoas comentando, essa roupa não caiu bem. Ela não sabe usar as tendências a favor dela, porque tudo que ela usa faz ela ficar ou muito infantil, ou muito tchutchuca, ou muito... não combina com a personalidade dela. O estilo dela, entendeu? Compartilhar minha vida por tantos anos fez com que eu entendesse que as pessoas elas nunca vão estar satisfeitas com as minhas escolhas. Então é melhor eu estar, porque se eu estou satisfeita, a opinião das outras pessoas vai me impactar menos. Então, hoje, eu tenho as minhas referências, corpos que eu acho lindo, cabelos que eu acho lindo, estilos de vida que eu gosto muito, e eu tento ter as referências mais próximas do padrão que eu sei que eu posso alcançar, porque eu tenho as minhas questões e eu tenho o meu biotipo. Então, ao invés de seguir um monte de menina magrinha, porque eu sei que eu nunca vou conseguir ser assim, a não ser que eu fique com fome na maior parte do tempo, e eu com fome sou muito chata, insuportável e tóxica, e meus pensamentos intrusivos falam muito mais alto. Então eu não vou ser essa pessoa, não consigo ser essa pessoa, e eu tô de boas com isso. Isso é frustrante, vez ou outra eu fico chateada, porque, sei lá, minha pele é flácida, porque eu tenho culote, porque eu tenho gordurinha debaixo da axila, mas, ao mesmo tempo, eu lembro, tem coisas em mim que eu gosto muito. Eu acho a minha boca a boca mais bonita do mundo. Tu pode me mostrar a boca de qualquer celebridade, de qualquer modelo da Victoria's Secret, eu ainda prefiro a minha. Eu adoro o meu ombro, e aí quanto mais eu malho, mais eu gosto do meu ombro. Então é isso que eu vou focar. Características que eu vou focar quando eu tô escolhendo a minha roupa, quando eu tô me olhando no espelho, quando eu tô editando um vídeo meu, quando eu tô me admirando de certa forma. Tem coisas em mim que eu gosto. Todo mundo tem coisas em si que gosta. Pode ser um detalhe e pode ter passado despercebido a sua vida inteira. Mas essa coisa que você gosta existe e você precisa reparar e enaltecer para que as outras pessoas enxerguem também. Você sabe qual é o seu padrão? Tipo, o que você consegue, de acordo com a sua realidade, com o seu biotipo, com as suas histórias, gostar e buscar? É nisso que você tem que focar. O assunto 7 foi um pensamento que eu tive ontem antes de dormir e eu não tive tempo de organizar as ideias. Espero que eu consiga fazer isso aqui. O pincel limpo das pessoas é o tempo sozinha depois de um término. O que eu quero dizer? Pincel limpo. Sabe quando tu tá aprendendo maquiagem e você percebe que precisa de um pincel limpo para esfumar a sua sombra, o seu blush, o seu contorno? Esse pincel limpo é importantíssimo pro acabamento, para as pessoas olharem para você e falarem, nossa, que make bonita, nossa, o degradê tá tão bem feitinho, tá tão natural essa maquiagem, parece que foi o maquiador que fez, que obra de arte, como você tá linda. Esse pincel sem maquiagem, ele é importante para dar o acabamento, para você esfumar e criar a transição entre as cores, entre a maquiagem que você escolheu fazer naquele dia. E eu consigo fazer um paralelo com o período sozinha pós-término de relacionamento. Por quê? Porque quando você termina um relacionamento, bicho, tu tava envolvida naquela relação, que era 50-50. A outra pessoa fazia 50, você fazia 50. Às vezes você fazia um pouco mais. Mas ainda assim, é preciso um tempo com o pincel limpo, ou seja, sem nenhuma outra relação muito profunda, sem você se entregar, para que você consiga entender o que acabou de acontecer, sabe? Tipo, qual foi a cor que você acabou de passar no seu olho, para você esfumar, para você fazer o contorninho ali de forma natural. Esse pincel limpo pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 5 anos. Não sei quanto tempo você precisa com esse pincel limpo na mão, mas é importante que você se dê esse tempo, porque senão, quando tu acabar a maquiagem aí, tu vai estar igual a Bia do BBB, sabe? Com um negócio tudo manchadão assim, e você nem vai perceber, e as pessoas nem vão ter coragem de falar pra você, mas todo mundo vai saber que, tipo, tu tá ali
igual a palhaça entre um relacionamento e outro, repetindo ciclos e ciclos e ciclos. E isso não te faz você olhar no espelho e falar, nossa, me orgulho de quem eu sou, nossa, eu amadureci, nossa, eu... Você só se enrola e volta para o mesmo lugar que você estava há 5, 10, 15 anos. Então, quando você terminar o seu relacionamento, tu lembra do que eu tô te falando agora. Pode pensar em mim. Tu vai na sua bancada de maquiagem, se você usa maquiagem, pega o pincel sem maquiagem e pensa, o período que eu vou viver agora é o período do pincel limpo. E esse pincel limpo vai me ajudar a desenhar, a finalizar, a dar o acabamento para essa relação. É isso. Bom, é o pincel do acabamento, é também o pincel do acabamento da relação. É ali que você vai aparar as pontinhas, que você vai entender o que acabou de viver, que você vai criar suas barreiras, que você vai finalizar a obra de arte. E, para mim, eu sempre tive que fazer isso, faço isso por instinto, porque eu escrevo, né? Então, o meu pincel limpo, ele é, na verdade, o lápis ou o dedinho no teclado ali, escrevendo um livro, uma crônica, um texto que eu nunca vou postar na internet, um texto que eu vou postar como legenda no Instagram. O fato é que, quando eu estou escrevendo, eu estou segurando o meu pincel limpo. Qual é o seu pincel limpo? Eu não sei. Pode ser começar um esporte novo, pode ser fazer um intercâmbio, pode ser passar um tempo realmente sozinho. O meu conselho para você hoje é: encontre o seu pincel limpo, o seu pincel de acabamento e fica com ele o tempo que você achar necessário. As pessoas pensam menos em você do que você pensa. Isso é difícil de aceitar, porque é gostoso e ao mesmo tempo doloroso. Tem coisa que é gostosa e dolorosa, não tem? Mas é estranha a sensação de que talvez você esteja dando mais importância para algo do que aquele algo de fato importa. E a gente faz isso já projetando o que as outras pessoas devem estar pensando, devem estar falando quando a gente não tá lá. E eu acho que isso, não sei se você acredita em Deus, mas de certa forma, Deus, ou o grande observador, ele tá lá em cima falando, olha aquela bobinha se importando e gastando tanta energia que eu dei pra ela, achando que sabe o que as pessoas pensam, enquanto as pessoas estão vivendo a vida dela. Cada um tá enfrentando seus BOs. E, por mais que as pessoas te conheçam e se importem com você, elas estão enfrentando as coisas delas. E muitas vezes, se elas estão de fato falando sobre você, é porque elas estão adiando as coisas delas. E aí, tu não tem que se importar com o que a pessoa pensa. Tu tem que ter pena, gastando tempo dela com você e não deveria. E você tá gastando o seu tempo com ela e também não deveria. Então, ajustar o volume, assim, e pensar, bom, talvez a pessoa só não se importe. Eu não sou tão importante assim. Isso ajuda a seguir em frente, ajuda a ter menos medo de arriscar, ajuda a até construir novas relações. Porque quando você percebe que você não tem tanta importância assim, você se leva menos a sério, você é mais divertido, você sai mais, você tá mais disposto e aberto a viver novas coisas. E isso é muito positivo na fase adulta, porque a gente tende a, como eu falei, se fechar e se proteger, porque a gente tá muito traumatizado. Mas tem traumas que a gente tem como bichinho de estimação. Juca, Barry, Ella, Amelie e Mia. São esses os meus bichinhos de estimação. Eu não quero ter trauma de estimação. Assunto 9, que é também uma indicação de um perfil que eu gostei muito de conhecer no Instagram. Eu vou ler primeiro o que eu li nesse perfil e depois eu vou te falar @ para você acompanhar. Ouvir a dor dos outros, independente do tamanho dela, é a tarefa mais divina que há, porque nos impõe o exercício de, por alguns minutos, nos afastarmos do nosso próprio espetáculo para adentrar os bastidores de outro palco. Nossa, eu achei isso tão bom, mas tão bom. O nome do perfil é Raya Saer. Eu vou deixar @ nas minhas redes se você não conseguir encontrar, porque o Raya é com H, então é H-A-I-A-S-A-E-R, tá? Pra você achar. Achei esse perfil lindo, com várias colagens e frases que são coisas que a gente deveria levar pra terapia ou trazer aqui pro podcast. Então eu admiro muito o trabalho dessa artista. E o que ela falou nesse post bateu muito pra mim e talvez pra você também. Ser honestos, a gente vive uma era em que o eu importa muito. Porque, né, a gente tem a nossa rede social e que a gente fala sobre como a gente se sente.
eu o tempo todo. É um incentivo. A gente faz isso por natureza. Mas tem uma coisa muito legal no encontro com o outro, que é quando você tem interesse no outro, que é você percebe várias coisas também sobre você e você entende que tem um universo inteiro dentro de cada pessoa e as pessoas são muito complexas, todos nós somos. O tempo que você se dedica a ouvir o outro é também um exercício para você aprender a se ouvir no volume certo, não ouvir de mais, não ouvir de menos. Toda vez que eu tenho uma conversa muito profunda com pessoas que eu gosto, com pessoas que eu me importo, eu saio um pouco de mim e todas as coisas que me assustam, que me dão medo, que fazem com que eu me sinta sozinha, essas coisas parecem que importam um pouco menos. Primeiro porque eu ouvi o outro, segundo porque eu tive coragem de me mostrar vulnerável junto naquela relação. E fazer isso não é fácil, confiar no outro não é fácil, mas começa nessa curiosidade, nesse interesse por alguém que você se importa ou por alguém que você acabou de conhecer. Porque eu tendo a ter dificuldade de me abrir para pessoas novas. Então, eu tenho alguns amigos que são amigos bem próximos que eu confio 100%. E aí, para mim, o desafio é trazer novas pessoas para esse grupo. Confiar em novas pessoas. Então, quando eu vi esse post, bateu muito pra mim, porque eu sei que é algo que eu preciso melhorar, e eu preciso melhorar desde a primeira série na escola, tá? É que eu sinto, né, que, sei lá, tem vários traumas e questões de infância e gatilhos, e então não é tão natural e tão simples pra mim, por diversos motivos, mas é algo que eu gostaria que fosse, e é algo que eu tento um pouquinho mais sempre que eu consigo, mas eu deveria tentar mais. Assunto 10, gente, tá acabando, juro, eu falei muito hoje, a cafeína bateu hard. Eu vou indicar pra vocês uma série, mas antes até de falar o nome dela, eu vou dizer. Gatilho para Abuso. Foi uma série que vários momentos eu não consegui olhar pra tela, eu virei pro lado, eu falei, nossa, não consigo mais ver essa série. Mas eu fiquei feliz que eu continuei assistindo e que eu vi até o final, porque eu achei que é uma série muito boa, com um roteiro bem feito, com uma atuação impecável, e é uma série baseada em fatos reais, o que torna pra mim ela um pouco mais assustadora, tá? Dito isso, se não quiser, não dá play, mas eu vou te falar sobre a série. Ela chama Bebê Rena. É um nome meio esquisito, né? Diria até que ruim, porque quando eu vi lá na Netflix, eu falei, não quero ver essa série não. Mas alguém me recomendou, e aí eu fiquei assistindo, meu namorado engajou muito com a série, então nós assistimos ontem até o final. A trama da Bebê Rena gira em torno de Donnie Dunn, interpretado pelo próprio Gad, que é o cara que viveu isso. Comediante em busca de sucesso que se vê mergulhado em um pesadelo quando uma mulher chamada Marta, que ele conheceu casualmente em um bar, começa a persegui-lo implacavelmente. O enredo, que poderia facilmente ser puramente fictício, é, na verdade, uma representação fiel dos 4 anos de terror vividos por Gad, marcados por uma inundação incessante de mensagens, presentes bizarros e uma sensação constante de paranoia. Gente, essa série tem, como eu disse, vários gatilhos, mas o jeito que eles mostraram a história, que você vai descobrindo o que realmente está acontecendo, eu sinto que fez a minha cabeça explodir. E no final, eu falei, cara, que personagens complexos, profundos, talvez porque seja baseado em fatos reais. Mas como eu tô tentando pensar o que eu vou falar sem dar spoiler pra vocês, mas é difícil. Sim, gente, eu já tenho medo de falar com estranho. Depois dessa série, mais ainda. Quase na hora de dar tchau. O episódio de hoje está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Conversa assim, porque apesar de eu estar falando sozinha, eu espero ansiosamente a sua mensagem, comentando alguns dos assuntos que falamos aqui hoje, discordando ou concordando. Eu quero ouvir você e te espero nas minhas redes sociais. O que eu gostei de voltar a fazer podcast é que eu nunca recebi tanto textão quanto agora. Então eu sinto que nenhum outro conteúdo que eu gravo, que eu posto, chega num nível tão profundo, tão interno, ao ponto de você reservar um tempinho no seu dia para me escrever, e eu tenho respondido todo mundo que me escreve. Muito obrigada por fazer isso, eu fico muito feliz de verdade. Um beijo para você e até semana que vem.